eu sou a professora Thaís. É ótimo perceber que você está aqui assistindo essa aula. Sempre que você topa o desafio de estar aqui, você está aceitando aprender mais e mais. E o conhecimento dessa aula será sobre a família. Você já parou para pensar nos membros da sua família? Quem são eles? E sobre a família dos seus colegas? Existem muitas famílias diferentes no mundo inteiro. Cada uma delas pode ser diferente uma da outra. E é sobre isso que vamos conversar na aula de hoje. Hoje também aprenderemos a construir uma árvore genealógica. Não se preocupe se você não sabe o que é uma. Vamos aprender já já, porque antes eu vou deixar algumas informações para os professores que acompanham essa aula. Professores, essa é uma aula de história para o primeiro ano. As habilidades trabalhadas hoje serão identificar as relações entre as suas histórias e as histórias da sua família e de sua comunidade. O objetivo dessa aula é conhecer o que há de igual e diferente na minha família e na família dos meus amigos e aprender a criar uma árvore genealógica. Agora, é importante que você registre sua presença na aula. Que tal pedir ajuda para seu responsável e confirmar sua presença? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que fica ao lado da tela. Agora, te darei alguns segundos para que você vá buscar seus materiais. Pegue seu caderno, canetas, lápis e borrachas. Lembra que eu comentei que vamos criar uma árvore genealógica? Para criá-la, vamos precisar desses materiais. Além disso, com seus materiais, você poderá anotar o que acha mais importante. Para que você consiga pegar tudo, darei a você 30 segundos. Vamos lá? Já pegou seus materiais? Ajeite também a sua postura. Deixe ela bem alinhada. Assim você conseguirá ficar mais atento à aula. Existem muitas famílias em nosso mundo e cada uma delas é formada de uma maneira diferente. Você pode perceber isso observando as famílias que existem em seu bairro, por exemplo. Cada casa da sua rua tem uma família. E essas famílias podem ser formadas por 2 pessoas, por 3, por 4 ou mais. E existem famílias formadas até por uma pessoa só. Se nós observarmos, vamos perceber que existe família de tudo quanto é jeito. E você, já observou a sua família? Já parou para pensar em como ela é formada? Quantos membros tem sua família? Antes de pensarmos sobre isso, é importante pensar sobre o que é uma família. A família é um grupo de pessoas que vivem em uma mesma casa. Às vezes, os membros de uma família são conectados pelo sangue. Isso acontece com os filhos, primos e tios, mas nem sempre é assim. Um casal é formado por pessoas de famílias diferentes, que aceitaram formar uma outra família. Ou seja, as famílias podem ser formadas por laços de sangue ou por causa do amor. É por isso que as famílias podem ser tão diferentes umas das outras. Hoje vamos conhecer a família de Paula. Ela aprendeu mais sobre os membros de sua família em uma aula na escola. A professora estava dando uma aula como essa que eu estou dando. Ela começou a observar quem eram as pessoas que moravam com ela. Ela percebeu que existem muitas diferenças entre as famílias dela e de seus colegas. Ela mora com os pais e com os irmãos. E para realizar a pesquisa sobre suas famílias, Paula e os colegas dela aprenderam primeiro a criar uma árvore genealógica, já que essa é uma ótima forma de conhecer e comparar as famílias. Mas antes de conhecermos mais sobre a família de Paula, vamos compreender o que é essa árvore genealógica. A árvore genealógica também é conhecida como a árvore da família. Ela nos ajuda a ver os nomes dos nossos parentes e perceber o quão próximos eles são da gente. Aqui na tela está um exemplo de árvore genealógica. Podemos ver que as primeiras pessoas, as que estão em cima, são as pessoas mais velhas.
Em cima, podemos colocar as pessoas mais velhas que conhecemos. Se conhecemos nossos tataravós ou bisavós, podemos colocar os nomes deles lá em cima. Muitas vezes, a gente lembra apenas os nomes dos nossos avós, então podemos colocar o nome deles lá em cima. Os nomes das pessoas mais velhas que conhecemos da nossa família ficam lá em cima quando fazemos uma árvore genealógica. Como eu falei, normalmente as pessoas mais velhas que conhecemos são os nossos avós. Nós temos avós maternos e avós paternos. Os avós maternos são aqueles que vêm da família da nossa mãe. Eles são formados pela mãe e pelo pai da nossa mãe. E os avós paternos vêm da família do pai. Eles são formados pela mãe e pelo pai do nosso pai. Os avós deram origem aos nossos pais. As próximas pessoas da árvore genealógica são os filhos dos nossos avós. Eles também são nossos parentes. Os filhos dos nossos avós podem ser nossos pais ou nossos tios. Nossos tios são irmãos dos nossos pais e mães. Eles são filhos dos nossos avós. Também podemos chamar de tios as pessoas que são casadas com os nossos tios. Isso significa que nem sempre o tio ou uma tia é nosso parente de sangue. Também podemos ter tios e tias maternos, que são irmãos da nossa mãe, e tios e tias paternos, que são irmãos dos nossos pais. Na árvore genealógica, os nossos pais ficam na mesma fileira dos nossos tios. Nossa origem vem do nosso pai e da nossa mãe, mas nem todo pai e mãe são biológicos. Existem muitas pessoas que se tornam pais quando aceitam adotar e criar uma criança. Os próximos da árvore genealógica são os filhos dos nossos pais e tios. E todos os filhos precisam estar conectados aos seus pais na árvore genealógica. Podemos fazer isso com uma linha, assim como aqui está aqui na tela. Os filhos dos nossos tios são os nossos primos. Muitas vezes nossos primos são os nossos primeiros amigos. E nós ficamos embaixo dos nossos pais, na árvore genealógica. Bom, mas nem sempre somos filhos únicos. Quando nossos pais possuem outros filhos, os chamamos de irmãos. A gente pode ter irmãos mais velhos ou irmãos mais novos. Tudo depende de quando eles nasceram. Nós e nossos irmãos ficamos embaixo dos nossos pais na árvore genealógica. E nossos primos ficam embaixo dos pais deles. Isso porque somos os mais jovens da família. Você consegue perceber que a árvore genealógica é organizada dos mais velhos para os mais jovens? Os mais velhos, que são nossos tataravós, bisavós e avós, ficam na primeira linha, lá em cima. Eles são seguidos pelos filhos deles, ou seja, nossos tios e pais. Os filhos dos nossos tios são nossos primos. E os filhos dos nossos pais são nossos irmãos e a gente. Agora nós vamos conhecer a família de Paulo. Ela fez uma árvore com as pessoas da família, porque a professora dela queria conhecer e comparar a família dos alunos. E para facilitar essa comparação, eles utilizaram árvores genealógicas criadas por eles. Agora vamos conhecer a família de Paulo. Ela mora com os avós, com a tataravó e uma tia. Como Paula conhece os tataravós dela, ela colocou a imagem deles lá em cima. Primeiro, ela colocou os tataravós maternos e depois os paternos, pois eles são as pessoas mais velhas que ela conhece. Mais embaixo, ela colocou os filhos dos tataravós dela, que são os avós dela. Ela escreveu o nome dos avós maternos e dos paternos. Depois dos nomes dos avós, ela colocou os nomes dos pais dela e dos tios, colocando os tios e tias maternos e paternos. Na última fileira, ela colocou os mais jovens da família. No caso dela, ela escreveu o próprio nome embaixo do nome dos pais dela. Isso porque ela é a mais jovem da família. A Paula aprendeu bem como fazer uma árvore genealógica, não é mesmo? E agora eu vou fazer a minha árvore genealógica no papel. Para isso, vou utilizar canetinhas coloridas para desenhar. Para fazer a sua, você pode utilizar lápis, canetinhas, canetas e papel. Na verdade, você pode usar o que tem disponível aí na sua casa.
Eu imprimi parte da minha árvore genealógica, mas você pode desenhar a sua. Uma árvore tem muitos galhos, e se a gente parar para pensar em todos os membros da nossa família, vamos perceber que ela tem muitos galhos também. Cada pessoa da nossa família é um galho diferente. E agora vamos para o nosso momento mão na massa. Solta a vinheta! Eu começarei a minha árvore com os meus avós. Eles ficam aqui no topo da árvore. Aqui está a mãe da minha mãe. E aqui do lado dele está a mãe da minha mãe. Juntos, eles formam meus avós maternos, pois são da família da minha mãe. Do outro lado estão os meus avós paternos. De um lado está o pai do meu pai. E do outro está a mãe do meu pai. Os meus avós paternos e maternos deram origem aos meus pais. Abaixo dos meus avós estão os meus pais. Embaixo dos meus avós maternos está a minha mãe. E embaixo dos meus avós paternos está o meu pai. Meus pais me deram origem, e por isso eu fico embaixo deles na árvore genealógica. E aqui eu termino a minha árvore genealógica e terminamos também o nosso momento mão na massa. Assim como eu fiz aqui, você também pode construir sua árvore genealógica no papel, fazendo desenhos e escrevendo os nomes dos seus familiares. E se você quiser fazer algo ainda mais elaborado, pode até colar fotos das pessoas. Com as fotos, sua árvore pode ficar ainda mais interessante. Mas não se preocupe se você não puder utilizar fotos em sua atividade. Com desenhos também fica ótimo. O que realmente importa é conhecer nossa família e a família dos nossos amigos e colegas. Inclusive, você pode compartilhar seus conhecimentos e fazer árvores genealógicas com seus amigos. Assim, você pode comparar e perceber como as famílias podem ser diferentes. Agora, vamos recapitular os assuntos da nossa aula. O objetivo dela foi conhecer o que há de igual e de diferente na minha família e na família dos meus amigos através da árvore genealógica. Quando construímos uma árvore genealógica, conseguimos conhecer melhor nossas origens. Toda árvore genealógica começa com os mais velhos em cima. E como as pessoas mais velhas que eu conheço são os meus avós, comecei a minha árvore com eles. Se você conhece seus tataravós ou bisavós, você pode colocá-los em sua árvore. Se não, faça como eu, coloque apenas seus avós, pais, tios e irmãos, colocando sempre os mais velhos em cima e os mais jovens embaixo. De um lado, você coloca seus familiares maternos e de outro, seus familiares paternos. Com sua árvore genealógica, você pode conhecer sua família e compará-la com a família dos seus amigos. Faça sua árvore genealógica e a envie para a gente através do nosso QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular para ele e entrar no link que aparece. Será ótimo ver a sua árvore genealógica e comparar com a minha.
a nossa aula está finalizando, então não se esqueça de confirmar sua presença. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que fica ao lado da tela. Não deixe de compartilhar seus conhecimentos com seus amigos e com seus familiares. A nossa aula finaliza aqui. Espero que você tenha gostado. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Até a próxima aula. Tchau!